Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre um assunto que é um dos mais importantes dentro da questão musical, que seria função tonal. O que seria a função tonal? A função que ele tem em relação a uma tonalidade. Eu acho que essa seria a melhor descrição. Então, a função tonal, ela diz respeito exatamente sobre o comportamento dos acordes. Sempre quando a gente vai tocar alguma coisa, a gente está num primeiro grau, a gente toca um sétimo grau com a sétima menor, a gente volta para o primeiro grau, a gente tem o primeiro grau, depois a gente tem o quarto, o quinto, a gente vai para o sexto grau, ou seja, o que dita toda essa ordem, essa regra de quem vai para frente, quem vai para trás, vai de um para o outro. Então, isso seria a responsabilidade da função tonal. A função tonal ela é dividida em três tipos de funções, tá? Seriam funções tônicas, funções subdominantes e funções dominantes. Vou começar explicando pelos acordes de função tônica, tá? Que são eles: o primeiro grau, no caso de Dó, Dó maior, o terceiro grau, no caso de Dó, seria Mi menor, e o sexto grau, que seria o Lá menor. Isso no caso de Dó. Se fosse na tonalidade de Sol maior, o primeiro grau seria o Sol maior, o quinto grau seria, o terceiro grau seria o Si menor, e o sexto grau seria o Mi menor. Então, seriam os três acordes de função tônica. Resumindo, é sempre bom a gente pensar em graus e não em acordes, porque senão a gente fica limitado a tonalidades. Então, pensa assim: primeiro grau, função tônica, terceiro grau, função tônica e sexto grau, função tônica. O que seria um acorde de função tônica? O função tônica ele é um acorde que ele é bom para repouso. Ou seja, quase sempre a música vai começar nele. Sempre. Então, se você notar uma sequência, uma progressão harmônica, no caso, na tonalidade de Dó, que é mais fácil, né, para todo mundo. Então, pode ver como a música geralmente começaria em Dó, e depois ela poderia ir para um outro acorde, tipo um Fá, depois um Sol, com sétima menor, e depois resolveria num Dó de novo, onde acabaria a música. Ou teria outras opções. A exemplo, tu começaria no primeiro grau, função tônica, e tá bem confortável aqui, não precisa ir para lugar nenhum. Por quê? Porque esse som tá bem confortável para mim. No momento que eu toco outro acorde, eu poderia tocar o sexto grau, que também fica bem confortável para mim. Ele fica bom para repouso. E isso não me instiga a ir para lugar nenhum. Por quê? Porque são acordes bons para repouso. Eu posso ficar um tempão aqui tocando eles e ninguém vai se incomodar com isso, né? Eu posso ficar aqui, eu posso fazer eles com sétima maior, eu posso fazer ele com sétima menor. No momento que eu fiz sétima menor, eu resolvi mudar para um Fá, né? Eu posso tocar um Lá menor. Eu posso tocar ele com sétima maior, depois sétima menor, mas ainda estou no sexto grau. Então eu consigo ficar aqui tranquilo, sem causar maiores problemas. Esse seria um acorde de função tônica, ou seja, um acorde que ele é bom para repouso. Tu pode ficar um tempão nele ali, sem problema nenhum. O acorde de subdominante, tá? O que é um acorde subdominante? Ele também é bom para repouso, mas geralmente é um acorde de passagem. Ou seja, os subdominantes que nós temos aqui seria o acorde do quarto grau, a exemplo do campo harmônico de Dó, o Fá maior, e o segundo grau, que seria o Ré menor. Então seriam acordes que eu usaria para passagem
até dá para a gente ficar um tempinho neles, mas a gente vai passar por eles para ir para outro acorde. Geralmente a gente toca assim. Ou seja, eu passei pelo subdominante, depois eu fui para o quinto grau e depois eu resolvi no primeiro grau. Em questão de funções, eu poderia tocar tranquilamente o primeiro grau, depois tocar o quarto grau, que é subdominante, e tocar um segundo grau antes de ir para o quinto grau. Por quê? Porque tanto o Fá quarto grau quanto o Ré menor segundo grau, eles têm a mesma função, que seria a função subdominante. Geralmente a gente passa por eles para ir para outro acorde, que é o próximo que eu vou explicar, para depois resolver no Dó. Para complementar essa explicação, eu tenho que mostrar para vocês o acorde dominante, tá? O que é o acorde dominante? É um acorde que a gente não tem como repousar nele de jeito nenhum. Por quê? Porque ele sempre vai apontar o primeiro grau como centro tonal. Ou seja, o acorde do quinto grau, ele é um acorde que ele é maior com a sétima menor. No caso de Dó, o quinto grau de Dó seria o acorde de Sol maior com a sétima menor. Aí você deve estar perguntando, mas por que esse acorde ele não é bom para repouso? E por que ele aponta o primeiro grau como centro tonal? Porque ele tem uma coisa chamada trítono. No acorde dominante, o trítono ele seria um choque que aconteceria entre duas notas, que seria a terça do acorde em questão e a sétima menor do acorde em questão. Ou seja, esse intervalo aqui tocado junto, ele gera uma tensão. Por que gera uma tensão? Ela espera que tu resolva isso de uma forma. É um som que ele chega até a incomodar se você ficar tocando um bom tempo, né? E por que isso incomoda? Porque esse intervalo ele tem distâncias muito próximas do acorde em que a gente vai resolver, que é o acorde do primeiro grau. O que acontece? A terça do acorde do quinto grau, ele está distante da tônica do acorde do primeiro grau por meio tom. E a sétima menor, ela está distante da terça do acorde do primeiro grau por meio tom. Por isso que quando a gente está no acorde de quinto grau, que é dominante, quando a gente toca o primeiro grau depois, dá aquela sensação de alívio, de resolução, de conclusão, entende? Por quê? Porque essas duas notinhas, elas geram essa tensão. E uma vez que a gente resolva isso, ou seja, a gente toca da sétima do quinto grau para a terça do primeiro grau e da terça do quinto grau para a tônica do primeiro grau, a gente resolve isso. Ou seja, a gente tinha isso. Por isso que o acorde de função dominante ele não é bom para repouso. Por quê? Porque ele sempre vai apontar a tônica como centro tonal. Ou seja, a gente até pode tocar o acorde de função tônica, tocar o outro de função tônica, agora subdominante. Mas no momento que eu toquei o dominante, pediu para eu resolver no primeiro grau. Por isso que geralmente a sequência é primeiro grau, sexto grau,
segundo grau, quinto grau, tocou quinto grau, que é o dominante, resolveu na primeira. Claro que vai ter algumas exceções, né, que a gente vai tocar primeiro grau, sexto grau, daqui a pouco vai quarto grau, aí toca um quinto grau, aí ele volta para o quarto grau de novo, vai para outro lugar, mas nota que eu não estou tocando a sétima. Então, mas quando eu toco a sétima, eu gero a tensão, que é a famosa preparação que o pessoal diz, né? Ah, faz uma preparação. Enquanto eu estava em sol aqui, não incomodou ninguém, mas no momento que eu toquei a sétima menor, aí gerou a tensão. Aí o pessoal já espera que tu resolva no primeiro grau. E muitas vezes as pessoas não sabem te explicar por quê. Mas essa famosa preparação é o acorde dominante entrando em ação. E o acorde de função dominante são dois acordes de função dominantes, que é o do quinto grau e o do sétimo grau também, que seria o acorde menor com a quinta bemol, né? E se forem notar, o acorde menor com a quinta bemol, ele também tem o mesmo trítono. Então, tanto o acorde do quinto grau quanto o acorde do sétimo grau, eles resolvem no acorde de função tônica, porque os dois têm o mesmo trítono, tanto o quinto grau quanto o sétimo grau. Por isso que o acorde do sétimo grau e o do quinto grau são acordes de função dominante. Então, chegou neles, eles já vão te mandar resolver no primeiro grau. E essa é a função do acorde dominante.